Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Esta noite comigo, Leonardo Lamacchia, recém-eleito presidente da FEBRAC. Toma posse dia 7 de dezembro na Federação Brasileira dos Criadores de Animais de Raça. E também Jairo Jorge, o primeiro pré-candidato ao Palácio Piratini já homologado pelo partido. O PDT quer retornar ao Palácio, de onde está fora desde a governança de Alceu Colares. O 21h30 está entrando no ar. Fique com a gente. O advogado e criador de animais de raça, Leonardo Lamacchia, foi eleito na terça-feira novo presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira dos Criadores de Animais de Raça. Está conosco essa noite, toma posse dia 7 de dezembro. Leonardo, prazer te ter aqui, obrigado pela presença. Boa noite, Felipe, boa noite aos telespectadores da TVU. Satisfação é minha poder estar aqui no 21h30 contigo, falar um pouquinho mais sobre a FEBRAC e sobre as coisas do campo. Primeiro lugar, qual é a tua relação com o campo? A gente te conhece como advogado, como professor, qual é a tua relação com o campo? Bem, a minha relação com o campo é uma relação de paixão, vem desde pequeno, eu frequento a feira de esteio, a Expo Inter, desde pequeno, acompanhando meu irmão que criava cavalo árabe. Nós tínhamos fazenda, nossa família tinha fazenda, e aí, pelas decorrências da vida, da atividade... Irmão, o Cláudio Lamacchia. Cláudio Lamacchia. O Cláudio é que tinha criação de cavalo árabe, que depois... Tu herdou isso? Eu herdei, eu dei continuidade a essa tradição da família e nós, na verdade, em razão das atividades profissionais, do escritório e tudo, nós durante um tempo nos afastamos, a fazenda foi vendida, nos afastamos do campo e da criação e a questão de 15 anos atrás eu retomei, então, não só a vivência do campo, como a criação. Então, além das atividades associativas que eu tenho vinculadas ao direito, eu sou vice-presidente do Instituto dos Advogados, sou conselheiro da UAB, tenho a minha atividade profissional no nosso escritório, nós somos advogados, eu e o Cláudio, somos sócios. E agora tive a experiência de presidir a Associação Gaúcha do Cavalo Árabe por 2 gestões, raça da qual eu sou o criador, tenho animais. E agora, chegando então à FEBRAC. Por que árabe? Bem, o cavalo árabe, ele encanta a todos pela beleza, pela história. O cavalo árabe ele tem mais de 3.000 anos de seleção genética. Ele é considerado o pai e a mãe de todas as raças, porque ele é uma raça pura, de puro sangue, e que dá sangue à maioria das raças. E o cavalo árabe no Rio Grande do Sul foi introduzido pelo grande líder político Assis Brasil, que dá nome ao Parque de Esteio. O Assis Brasil introduziu diversas raças no estado do Rio Grande do Sul, de gado, de ovinos, e foi um dos introdutores do cavalo árabe. E o cavalo árabe, ele se notabiliza, como eu disse, pela beleza, mas aqui em especial no Rio Grande do Sul, Felipe, também pela sua funcionalidade. Em razão de uma linhagem polonesa. Tá, mas por que assim, ó? Por que não crioulo? Por que não manga larga? Por que a tua paixão virou assim, ou da família no caso? Eu acho que porque como eu desde pequeno montei cavalo árabe e me criei vendo esse tipo de animal, as suas características, a sua beleza, acabei pegando o gosto também e a paixão por ele. Eu sou um apaixonado, como todo gaúcho, pelo cavalo, que é uma paixão nossa do gaúcho. Então eu gosto de todas as raças de cavalo, sou um apaixonado por este animal que é o cavalo, que é símbolo de força, de liberdade, de garra, enfim, tudo que o cavalo nos simboliza, de guerras, né, de embates, mas em especial tenho uma paixão pelo cavalo árabe. E tem uma responsabilidade, porque o Eduardo Finco fez uma boa gestão. E agora, doutor, quais são os planos, as metas para continuar com a FEBRAC em alta? Aliás, grande responsabilidade de suceder o atual vice-governador do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli. Que também foi da FEBRAC. Um grande líder também da agropecuária, José Roberto Pires Weber, atual presidente da Associação Brasileira de Angus. A Elizabeth Cirne Lima, atual presidente da Associação Brasileira do Gado Devon. E o grande Eduardo Finco, meu colega advogado, que fez uma brilhante gestão. E a prova da grande gestão do Eduardo Finco é a chapa de consenso. Não só tudo que ele fez ao longo da sua gestão, que foi brilhante, mas também conseguiu ter uma interlocução com todas as 84 associações de animais de raça que a FEBRAC representa, com todos os atores que compõem a cena da Expo Inter e conseguiu construir uma chapa de consenso. Você deu uma ideia interessante, né? Porque a gente não tem o tamanho, a dimensão. São 84 diferentes associações que, nesse caso, vocês representam. Né? A gente ficou falando de cavalo árabe aqui, mas
vai do Angus, do Hereford, do Brangus, dos sintéticos, do cimental, dos outros gado todo, dos ovinos, dos cavalos. Todo mundo tem associação. Suínos, aves. Quem vai à esteio é o seguinte: cada uma daquelas associações está reunida hoje na FEBRAC. Perfeito. É uma situação de responsabilidade. Isso. Sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é grande. Primeiro, por suceder esses grandes líderes do agronegócio gaúcho e brasileiro, que citei. Segundo, por esta responsabilidade que a FEBRAC tem de representar todas as associações que compõem a Expo Inter, que compõem as principais feiras agropecuárias do Rio Grande do Sul. E mais, Felipe, a FEBRAC é copromotora da Expo Inter. Exatamente. Então ela é uma das entidades que também tem a responsabilidade de realizar a maior feira agropecuária da América Latina, juntamente com o Farsul, com o Simers e com o governo do estado. Os números da Expo Inter são fantásticos em função das máquinas. Agora, o povo vai lá e vê animal. Exatamente. Foi muito oportuna essa tua colocação e me permite dizer para o telespectador da TVU, os números de animais vêm caindo ao longo do tempo. Não só na Expo Inter, nas diversas feiras e exposições que existem. Agora a gente tem várias aí de primavera, né? Várias. Agora, no final do mês mesmo, eu vou a Dom Pedrito, nós temos a Farm Show, que já está na 84ª edição. O Dr. Weber vai ter um leilão lá dele. O presidente do Sindicato Rural lá de Dom Pedrito, o Guto, um amigo querido também, vou visitar a Farm Show até para nós trocarmos ideias e experiências. Mas esta é uma preocupação e um trabalho que nós vamos ter muito efetivo, que o presidente Finco já vinha tendo, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, que é tentar viabilizar ações visando facilitar o ingresso e a vida do produtor e do criador para que leve mais animais para as feiras, notadamente para a Expo Inter. Nós temos que as grandes estrelas das exposições e da Expo Inter, como tu bem disseste, são os animais. As pessoas vão lá ter essa interação, ver o que elas não veem no dia a dia, porque elas estão na cidade. E não só isso, não só para o público. A presença dos animais na Expo Inter em qualquer exposição é fundamental. Por quê? Para o melhoramento genético desses animais, para a comercialização e, portanto, para acesso a mercados. Então, os animais são absolutamente indispensáveis em qualquer exposição, porque são as grandes estrelas da festa. A grande meta, portanto, é facilitar a circulação e a chegada desses animais às exposições. Essa é uma dificuldade hoje. Exato, essa é uma dificuldade hoje, não só do ponto de vista econômico, por exemplo, o frete hoje é caro em razão de tributação, né? O produtor gaúcho e brasileiro, o criador, ele tem muita tecnologia, muita gestão da porteira para dentro, ele tem feito o seu tema de casa, mas tem muito problema da porteira para fora. E aí são problemas que não estão sob o controle dele. Estradas ruins, fretes caros em razão da tributação, elevada carga tributária, custo de combustível alto, entre vários outros problemas. Então, o que nos cabe? Tentar viabilizar ações, seja sob o ponto de vista de auxílio financeiro para as associações e para os próprios produtores e criadores, e também contrapartidas não financeiras, mas que nós possamos facilitar a vida das associações para que elas possam levar mais dos seus associados com animais para as exposições e para as feiras. A FEBRAC tem o brasileiro na FEBRAC, mas ela precisa ser expandida ou não? Como é que é isso? Como é que é esse trabalho? Porque a gente está muito no Rio Grande do Sul, né? Essa expansão da FEBRAC. Sem dúvida. Ela é a Federação Brasileira, porque dentro da FEBRAC várias associações são de nível nacional. Dei alguns exemplos. A Associação Brasileira de Angus, a Associação Brasileira do Devon, do Hereford. Então, várias associações são em nível nacional, por isso que ela é uma federação brasileira. Mas, sem dúvida nenhuma, também a nossa ideia é expandir para que nós possamos ter contato em outros estados, com feiras importantes que são realizadas em São Paulo, no Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, esse intercâmbio é fundamental e nós também temos isso como um plano da nossa gestão. Porque, afinal de contas, né, o Rio Grande do Sul, que tem todas as dificuldades, o Estado não vive o melhor momento, mas pioneiro a gente é em várias coisas, principalmente ligado ao agronegócio. Né? Então... Com certeza, somos pioneiros em muita coisa ligada ao agronegócio e o Estado e o Brasil não vivem um momento bom, mas que bom que o agronegócio ainda tem levado o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul no lombo, literalmente no lombo do boi, no lombo da ovelha e no lombo do cavalo. Como é que é para o senhor, né? Trabalhar no escritório, é segunda a sexta no escritório, sábado e domingo na fazenda, na criação, como é que é isso? Como é que se dá isso?
Como é que o senhor se divide? A minha atividade de segunda a sexta é no escritório. O escritório realmente nos demanda 12, 13, 15 horas por dia, muitas vezes. A nossa atividade é muito intensa no nosso escritório. E eu tento sempre que posso, todos os finais de semana, ir para fora, porque além de ter responsabilidades no que tange a criação, nós estamos começando uma pequena criação de ovinos também, de ovelha Texel. Então, além de ter as responsabilidades, é uma terapia para mim. Colocar o pé no estribo, encilhar o meu cavalo, colocar o pé no estribo e sair para o campo, realmente é um momento assim de... Toda a tensão que a gente tem da semana e da profissão, a gente consegue descarregar. Quem olha aqui esta noite de gravata, terno, então não imagina essa cena. Eu já assisti essa cena algumas vezes, né? Gosta mesmo é de colocar uma bombacha e campo afora. Isso é uma outra característica, né, Felipe, que é muito minha, né? Eu gosto muito das tradições do Rio Grande, então eu tenho um costume. Eu não monto a cavalo sem estar de bombacha, sem estar de bota, sem estar de lenço, sem estar de chapéu. Então eu gosto de cultuar também esta tradição. Montar com arreio gaúcho no cavalo. Às vezes as pessoas brincam, porque o cavalo crioulo é um símbolo do Rio Grande do Sul, né? E o cavalo árabe, ele é bem desenvolvido em São Paulo, em outros centros também ele é muito conhecido. É a segunda raça de equinos no estado do Rio Grande do Sul. Mas nós, por exemplo, a nossa criação é de cavalo árabe gaúcho. A gente monta com arreio, exatamente a moda gaúcha. Bem, o árabe em nível de Brasil hoje, ele é, entre as raças, uma das mais populares? Sim, ele está entre a segunda e a terceira raça. Hoje, em número de cavalos inscritos, o quarto de milha é o primeiro. Depois o árabe e o manga larga em segundo. E o cavalo crioulo, em número de cavalos, ainda não é... Porque o cavalo crioulo é muito focado no Rio Grande do Sul. Embora o cavalo crioulo tenha rompido barreiras. Hoje. Não, a gauchada levou, né? Levou o cavalo junto. Sem né? dúvida. Hoje tem muito cavalo crioulo tendo êxito na vaquejada, no norte e no nordeste, no Mato Grosso, em outros centros. E São aonde Paulo. a gente foi, a gente levou. Quer dizer, não tem a quantidade, mas tem uma qualidade que se afirma. Com certeza. Um cavalo espetacular também. E como eu disse, o gaúcho é apaixonado pelo cavalo e essa também é a minha paixão. O crioulo, o árabe, o quarto de milhas, todos os cavalos têm as suas características de beleza, de funcionalidade. É um animal lindo. No meio disso tudo ainda tem o Grêmio, né? Tem o casamento, tem a família e tal, e tem o Grêmio. O senhor está hoje como... Sou diretor jurídico do Grêmio, mas a nossa atividade no Grêmio é importante registrar. A nossa atividade ela é uma atividade que não demanda trabalho diário, porque o Grêmio tem um grupo de advogados contratados internos e tem escritórios de advocacia externos que prestam serviço. Então, a minha função e a do Dr. Nestor Hein, que é o diretor jurídico, eu sou o adjunto, o diretor jurídico adjunto, trabalho junto com o Dr. Nestor, é exatamente nós sermos o elo de ligação entre os advogados internos do clube, o conselho de administração, o presidente do clube. Então, tem sido uma experiência... Faz a política ali. Mais política. Um cargo mais político. E tem sido uma experiência muito legal. Nós podermos trabalhar para o Clube do Coração sempre é um prazer. E tem sido uma experiência muito, muito produtiva, muito proveitosa, ter contatos com advogados que conhecem muito, que são os advogados internos do Grêmio, esse meio do direito esportivo. Então, realmente, tem sido uma satisfação e um prazer poder trabalhar pelo Grêmio. Mas o senhor é daqueles que sabe dividir bem a agenda. Tem que estar a todo momento calibrando a sua agenda, né? A gente está sempre calibrando e cada vez dormindo menos. E aí tem condição de atender a todas essas demandas. Sono não importa. Sono não importa. Sono e almoço, disse um amigo meu esse dia que são hábitos burgueses. Então, tem que cortar o almoço, almoçar menos e dormir menos. Ajuda para emagrecer, né, Felipe? Ajuda para manter a dieta em dia. Sono, olha, é algo que... Para que dormir? Um dia a gente vai ficar lá mesmo à disposição da eternidade, então a gente não tem que se dedicar tanto assim ao ócio e ao sono. Só para fechar, sobre o Febrac, o senhor assume dia 7 de dezembro. Quem assume junto com o senhor? Bom, o Eduardo Finco, o atual presidente, foi um pedido meu que ele ficasse na diretoria. O Finco, não obstante todas as atividades que ele tem também, porque também é advogado, tem o seu escritório, fica na vice-presidência, atendendo esse pedido, não só meu, de toda a diretoria. Vamos manter o vice-presidente, que eu brinco, o Valdir, que é criador do gado zebuíno. O Valdir, ele é vice-presidente administrativo, financeiro de patrimônio. Ou seja, quem trabalha mesmo. Não, e que é o dono da... É o dono da essas instituição. Três vices, né? Então, o Valdir Ferreira fica conosco também na vice-presidência. A Elizabeth Stirling Lima fica na vice-presidência técnica. Beth tem um conhecimento
muito, muito importante. Criadora de Devon, né? Devon, gado Devon. E nós trouxemos também o João Francisco Wolff, que é criador de Angus, representando a Associação do Angus também numa vice-presidência. E aí temos os conselhos também, o Marcos Tang, da Gadolando, o Calef, um querido amigo também que continua nos conselhos, temos o Conselho Fiscal. Então temos uma grande diretoria e eu sempre digo, esse trabalho, Felipe, essa obra da FEBRAC é e continuará sendo uma obra coletiva de todos esses presidentes que por lá passaram e de todas as diretorias. E fundamentalmente, acho que a minha marca é exatamente de me valer muito da experiência e do conhecimento desse timaço que é essa diretoria. Eu estou no cargo apenas de presidente, mas as nossas decisões vão ser colegiadas, o trabalho vai ser colegiado e eu conto demais com a experiência deles, vai ser fundamental para mim. Diferente de Assis Brasil, não tem muito espaço para o eu, né? Agora tem que ser colegiado. Já que o senhor citou, né, lá atrás o grande líder. O grande líder, eram outros tempos. Outros tempos. Né? Outros tempos, não tem mais como fazer isso. Leonardo Lamacchia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco essa noite, né? Desejar sucesso na posse dia 7 de dezembro, desejar sucesso no comando colegiado aí da FEBRAC. Muito obrigado mesmo. E uma boa organização. Presença nas feiras de primavera, na Expo Inter 2018. O mandato é por 2 anos? 2 anos, 2018 e 2019. Então, essas duas Expo Inters, que é a maior feira do Rio Grande do Sul. Na Expo Direto, por exemplo, não tem presença de animais, né, que é um outro grande evento. Né? Então, ficam as feiras de primavera e a Expo Inter sempre como referência, né, para a gente ver aí a qualidade da genética do Rio Grande do Sul. Sucesso aí, porque a missão é grande. Perfeito. Felipe, muito obrigado. Te agradeço, a ti, a TVU, o espaço. Estamos absolutamente à disposição. E convidar os telespectadores da TVU e do 21h30 que conheçam as nossas mídias sociais, o nosso Facebook, o nosso site, conheçam um pouco mais do trabalho da FEBRAC, visitem as exposições, porque eu não canso de dizer, a Expo Inter é a nossa maior exposição. Então eu vou fazer referência à Expo Inter. A Expo Inter é o grande palco do setor produtivo e do empreendedorismo, que são fundamentais para nós melhorarmos as nossas vidas, para nós tirarmos o Brasil e o estado do Rio Grande do Sul do lugar onde eles estão. Pelo empreendedorismo e pelo setor produtivo que nós vamos crescer. E eu assino embaixo disso. Eu também acredito muito nessa possibilidade de a gente cada vez mais empreender, né? Com apoio de diferentes órgãos, tipo o SEBRAE, que o senhor conhece bem também, né? Mas tem que empreender, senão a gente não vai sair dessa situação. O Brasil é um país que precisa, e tem pesquisa, por sinal a gente tem que voltar com o pessoal do SEBRAE aqui. Tem pesquisa nova mostrando essa semana a situação do gaúcho frente ao empreendedorismo. Bom, mas esse é um outro assunto. Obrigado, sucesso na FEBRAC. Muito obrigado, um abraço, Felipe, um abraço aos telespectadores. Conversei com o Leonardo Lamacchia nesse bloco. Na sequência, converso com Jairo Jorge, pré-candidato do PDT ao governo do Rio Grande do Sul. O 21h30 volta em instantes.